Olá, seja muito bem-vindo de volta. Vamos continuar aqui com as nossas aulas de Direito Empresarial. É o seguinte, no primeiro módulo a gente conversou um pouco sobre a evolução, né, sobre a origem e a evolução do direito comercial para o direito empresarial. E aí agora a gente vai entrar diretamente no nosso Código Civil de 2002, na nossa teoria da empresa, né? A gente vai começar a trabalhar ali uns conceitos básicos do direito empresarial, tá? A partir de agora eu já não chamo mais, a partir, né, da evolução aqui que a gente conversou no primeiro módulo, de 2002 para frente eu já vou chamar de direito empresarial, que porque a gente trata aqui já, né, das nossas normas de direito empresarial, a gente trata da teoria da empresa, e aí a ideia da teoria comercial fica ultrapassada, porque a ideia de comercial, da ideia de que apenas é aquilo que é feito ali no compra e venda, e não é bem essa a ideia, né, da nossa legislação, então a gente passa a chamar de teoria da empresa mesmo. E aí a gente vai trabalhar hoje alguns conceitos básicos dessa teoria da empresa, tá? O primeiro deles é, o que é empresa? Né? O que a gente chama de empresa? E aí empresa é literalmente uma atividade econômica organizada, tá? A gente vai tratar, toda vez que a gente trata de empresa, a gente vai pensar na empresa como uma atividade econômica. Tá? E a gente vai destrinchar esses papéis aqui dentro dessa atividade econômica. Por exemplo, quem é um empresário? O empresário é a pessoa que exerce essa atividade econômica organizada, né? Aí a gente vai trabalhar, por exemplo, dentro da ideia de empresário, a sociedade empresária, tá? Que também é importante a gente entender. A sociedade empresária, ela é a pessoa jurídica, né, que responde ali em nome, né, dos empresários, que exerce essa atividade econômica organizada. Nós temos também a ideia do estabelecimento comercial, né? O que é o estabelecimento comercial? E aí a gente tem que diferenciar, fazer uma primeira diferenciação entre ponto comercial e estabelecimento comercial. O ponto comercial é onde funciona a empresa. Né, o ponto empresarial ou ponto comercial, a gente chama do lugar onde a empresa funciona. Então, o local físico de onde a empresa funciona é o ponto. Esse ponto, né, possui seus bens materiais, por exemplo, os seus bens imateriais, o nome, a fachada, a sua clientela, né? Tudo isso envolve ali noções que estão dentro do estabelecimento comercial, porque o estabelecimento comercial ele não se restringe ao ponto. O ponto é uma das coisas dentro do estabelecimento, mas o estabelecimento também leva consigo, né, todos os seus bens materiais e imateriais. Então, por exemplo, em materiais a gente tem o nome da empresa, né? A gente tem a denominação social, a gente vai ter os seus logotipos, as suas logomarcas, né? A gente vai ter tudo ali, o site, as redes sociais, tudo que implica o funcionamento dessa empresa também dentro do seu conceito de estabelecimento comercial, tá? Então, o estabelecimento comercial é tudo isso, todo o arcabouço que é necessário para que a empresa funcione, né? E aí o ponto comercial é só onde essa empresa funciona junto com seus bens materiais, com seus funcionários e tudo mais, tá? Então essa é uma primeira noção ali da teoria, né? Os primeiros conceitos básicos. Então toda vez que eu me referir aqui nas nossas aulas à empresa, pense numa atividade econômica organizada. Atividade de quê, professora? Aí vai depender do que é a empresa, qual é o ramo da empresa. Tá? Mas é sempre uma atividade econômica organizada. O que ela vai, como ela vai se organizar, e aí cada empresa tem o seu tipo de organização. Mas primeiro a gente entende, né, esses conceitos básicos. Então, o estabelecimento comercial é tudo aquilo que é necessário para a empresa funcionar. O empresário é a pessoa que responde em nome da empresa, é a pessoa que exerce esses atos, essa atividade econômica organizada. E temos aí a sociedade empresária, que vai ser o CNPJ, tá? O CNPJ da empresa, que é composto ali pelos sócios, né, vão ser ali... vai ser ali o CNPJ, que vai ser a entidade jurídica que vai responder pela empresa,
tá? E aí a gente começa a entender agora algumas diferenciações entre sociedades, tá? Porque as sociedades, elas podem ser. E aí entra, né, a grande ideia do direito empresarial, né? O direito empresarial em si, principalmente esse primeiro direito empresarial que a gente estuda na faculdade, ele vai ser justamente a gente compreender toda essa noção, tá, do direito de empresa, ver mesmo a teoria da empresa, teoria objetiva da empresa, e também todo o funcionamento dessa parte empresarial, tá? Depois a gente vai, por exemplo, ter uma teoria, a teoria dos títulos de crédito, né, que aí já é uma outra parte do direito empresarial. Então, nesse primeiro direito empresarial que a gente estuda na faculdade, a gente estuda justamente o que a gente vai ver aqui agora, né? A partir desse módulo, a gente vai trabalhar todos os pontos da teoria da empresa, que é também o que cai na prova da OAB, também despenca, tá? Principalmente esses conceitos básicos aqui, o ponto comercial, o estabelecimento comercial, o empresário, a teoria da empresa em si, cai bastante, tá? E aí agora a gente entra na diferenciação entre as sociedades empresariais, tá? E aí a gente vai primeiro para os tipos de sociedades empresariais. E aí a gente vai diferenciar, primeiro, as sociedades contratuais das sociedades institucionais. E essa diferenciação é bem simples, tá? Quando eu chamo de sociedade contratual, logicamente, a sociedade é constituída a partir de um contrato social, tá? Então, essa sociedade, ela tá baseada ali na construção de um contrato social entre os sócios. Já a sociedade institucional, ela é instituída a partir de um estatuto, tá? Tem uma diferençazinha entre contrato e estatuto, tá? Isso aí, para você aprofundar os seus estudos, você pode procurar essa diferença, mas basicamente é o instrumento que diferencia a criação dessas duas empresas, tá? Bom, essa é a primeira ideia. Dentro dessas empresas, você vai ter a responsabilidade dos sócios também como uma diferenciação entre essas sociedades empresárias. E aí você vai ter a sociedade empresária que é limitada. E aí você pode ter uma sociedade que é criada por contrato social, que possui uma responsabilidade limitada, e você pode ter uma empresa criada por um estatuto com uma responsabilidade limitada, tá? Eu só quero que você perceba que esse é mais um tipo de sociedade empresária. A empresa, quando se estabelece com a responsabilidade limitada, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o seu sócio responde pelo limite do que ele contribui, tá? Pelo limite ali da sua contribuição. Então, se eu sou sócio de uma empresa com responsabilidade limitada, eu tenho 50% da empresa, eu respondo por 50% do que eu precisar arcar, porque esse é o valor da minha contribuição, tá? Então, é só basicamente a divisão interna da contribuição de cada sócio. Diferente, por exemplo, das sociedades ilimitadas. Por exemplo, a sociedade anônima é uma sociedade ilimitada, porque a ideia da sociedade ilimitada é que os sócios sejam solidariamente responsáveis por todo o problema. Tá? Então, tudo que acontecer ali na sociedade é responsabilidade solidária de todos os sócios. Então, constituir uma empresa, por exemplo, com uma amiga minha. Essa amiga minha, de repente, desapareceu. Aí vem os credores para receber as dívidas que a gente tem ali, e os credores estão me procurando pessoalmente. Eu tenho que responder por tudo? Sim, por tudo. Depois, se eu quiser, eu que entre contra a minha amiga para reaver o dinheiro que eu paguei. Mas a teoria desse tipo de empresa é que a nossa sociedade, ela é ilimitada, então eu tenho que responder por tudo diante dos credores, tá? Então essa é a noção ali. Uma outra divisão, né, entre as sociedades empresárias é a sociedade de pessoas e a sociedade de capital. E essa também vai ser tranquila de você entender, que a ideia de que sociedade de pessoas é baseado na pessoa, na expertise da pessoa. Então, eu preciso que aquela pessoa,
que tem o know-how ali de como é que funciona a atividade econômica, ela quem exerça aquela função de sócia, tá? Ela quem faça ali as atribuições necessárias. Já a sua sociedade de capital, ela já não depende da personificação, tá? Ela não depende de uma personalidade em si, ela depende do capital. Então, eu posso literalmente contratar qualquer pessoa que esteja interessada em investir na minha empresa. Lógico, eu posso ser, por exemplo, um sócio que tenha um know-how, porque é necessário, né? E os outros eu contrato apenas pela participação nos valores, na participação da sua contribuição. Então, o meu interesse, na verdade, é juntar dinheiro para que a empresa funcione, né, e não seja tão necessário assim que as outras pessoas saibam saibam do ramo da minha empresa, saibam trabalhar no ramo da minha empresa. Basta que elas contribuam com o dinheiro. E normalmente essas sociedades de capital, elas são a maioria delas, né, é limitada, porque aí se entende que, bom, eu não sei, né, eu não sei muita coisa sobre a atividade econômica da empresa, então eu vou ser responsável por uma parte só, eu vou ser responsável pelo que eu investi, tá? E eu posso investir muito, posso investir pouco, então eu seguro a minha responsabilidade ali de acordo com a minha contribuição, tá? Faz sentido. Então, essas são as noções ali de separação entre as sociedades econômicas. No próximo módulo, a gente vai ver os tipos mesmo, a teoria, né, da empresa bonitinha, a gente vai ver os tipos de sociedade que a gente tem no nosso país, na nossa legislação, tá? Bom, eu espero você na próxima. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco na tutoria. Os exercícios e as atividades todas já estão no módulo disponíveis para você, tá bom? Tchau, tchau, até mais!